Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje nasceu em Marcílio Dias, município de Canoinhas, em 1934. É médica, especialista em anestesiologia, mas hoje ela veio falar do seu lado escritora, o qual vem desenvolvendo com grande talento e maestria nos últimos anos. Seu primeiro livro, intitulado O Meu Lugar, foi lançado em 2016, quando tinha 82 anos de idade. De lá para cá, não parou mais, lançou mais 3 livros, já tem um outro pronto para o lançamento e um outro ainda já na fase de produção. E hoje, além de escrever os seus livros, ela é colunista do jornal virtual J+, de Canoinhas e presidente da Academia de Letras do Brasil de Canoinhas. Estou falando da minha querida amiga, membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, Coordenadoria Santa Catarina, dona Adair Dietrich. Dona Adair, é um prazer enorme recebê-la aqui no Bate-Papo Literário. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou às suas ordens e à disposição para as suas perguntas. Tá bom, dona Adair. Então, para a gente começar, fala para nós como é que a literatura entrou na sua vida. Eu não posso dizer quando que a literatura entrou na minha vida, porque, sabe, quando eu revi outro dia meus cadernos que eu tinha guardado, os cadernos desde do ginásio, eu já tinha minhas redações meio extensas, diferentes dos demais, sabe? Eu gostava de ficar escrevendo. E quando aqui em Canoinhas, nós não tínhamos o curso científico, nós só tínhamos a escola normal. Então eu fui fazer o primeiro ano do científico em Joinville. Eu estava andando na rua, na saída da aula, estudava no Colégio Bom Jesus. Aconteceu uma coisa rara naquele tempo, um acidente de bicicleta. Eu já fiquei me imaginando escrever aquilo para um jornal. Que maravilha! Aí no primeiro científico, eu dizia para minhas colegas que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu fazia jornalismo ou direito. Ainda mais que eu fiquei toda encantada que no fórum que tinha perto, nós fomos assistir uma sessão do fórum, né? Fiquei toda encantada. Mas tinha uma colega nossa, que ela já tinha mais idade, ela já entrou no primeiro científico dizendo que ela ia fazer medicina e ia ser pediatra. E eu acho que eu fiquei envolvida com aquilo e fui fazer medicina também. Que maravilha! Eu estava em Curitiba estudando, eu não me lembro, acho que eu já estava no 5º ano da faculdade. Eu resolvi passar em frente de um jornal e dizer para eles que eu queria escrever no jornal. E que eu estava muito tinha várias sessões, né, de música, disso, daquilo, mas não tinha sobre discos, sobre música e discos. Digo, não, eu quero escrever sobre música e discos. Aí fiquei no jornal por um tempo, escrevendo uma coluninha sobre discos. Depois, de repente, eu já comecei a escrever sobre o teatro, porque tinha o Teatro do Estudante, que eu participava. Aí eu comecei a escrever também sobre outras historinhas, e tinha um cronista social que saiu, de repente, do nosso jornal, porque nesse interim foi o Diário do Paraná, então, que era dos diários associados, e ele passou para o outro jornal, que ofereceram grandes vantagens, e eu fiquei fazendo, inclusive, colunismo social. Fiquei lá escrevendo nesse jornal até terminar a faculdade. Aí, lógico, aí tudo parou. Pois então. E aí começou a medicina, né? Aí parou a minha escrevinhação.
Logo depois que eu voltei para Canoinhas, voltei para minha cidade, depois da residência, depois de um tempo trabalhando no norte do Paraná, que o diretor de um jornal que chamava Barriga Verde se perguntou se podia escrever para nós também. Então eu comecei a escrever para o Barriga Verde. Ô, dona Daí, e a senhora... Então a senhora escreve desde sempre. E por que demorou tanto tempo para poder publicar o primeiro livro? Pois então. Primeiro porque as dificuldades que havia para se publicar alguma coisa. E segundo, de repente a medicina me envolveu de uma forma tão grande, eu não tinha tempo mais para escrever. Como eu disse outro dia, escrevia relatórios, escrevia os relatórios, os prontuários dos pacientes, e todo mundo dizia que os meus prontuários eram um livro inteiro. Que maravilha! Eu não guardei esses prontuários, deve estar lá no hospital arquivado, né? Mas, e assim foi. Depois nos envolvemos com a associação médica, fundamos a Unimed em Canoinhas, eu fiquei na direção da Unimed. Então, a minha vida foi assim, relatórios e ofícios e relatórios, e tudo aquilo que eu não gostava de escrever, né? Dona Daí, a senhora é muito amiga do meu... Eu saí da Unimed, que foi assim... Eu fiquei 9 anos, 6 anos como vice-presidente, mais 3 como presidente. Nossa. E depois fiquei ainda trabalhando no hospital como diretora técnica. Aí foi a parte pior, porque aí eu tinha que escrever relatórios sobre as encrencas, né? Paciente reclamando, ia para o CRM, me mandavam ofícios e eu comecei. E um belo dia que eu resolvi sair também, porque era muito, muito complicado ser diretora técnica de um hospital, sabe? Sim, eu imagino. Você tem que responder pelos erros dos outros, né? Tem que defender colega ou contra colega. Um belo dia eu saí. Aí eu falei para o Ednei Vassuaschi, que é o editor do J+, saiu mesmo do hospital, saí. Então, está na hora de começar a escrever para nós. Aí ele pediu para mim que eu escrevesse sobre, imagina, autoajuda. Olha. Falei, não, isso não me serve. Mas podia escrever sobre saúde. Digo, não, eu saí agora da saúde para sempre. Aí eu disse assim para ele, eu vou pensar, se você me der permissão de eu escrever o que me vier na cabeça, eu escrevo. Ele sabia, porque ele já era mestre, ele não era mestre em jornalismo ainda, mas ele tinha feito faculdade. Ele deve ter olhado naqueles jornais de antigamente, aqui de Canoinhas, onde eu escrevi. Então ele achou que eu servia para escrever para o jornal dele, né? E aí eu comecei a escrever, daí ele começou, vamos publicar o livro. Aí começamos a juntar as crônicas e assim saiu O Meu Lugar. O primeiro livro. Dona Daí, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, então, quero falar sobre toda essa produção, porque a senhora, na verdade, começou e não parou mais, né? Que coisa boa, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber a médica e escritora Adair Dietrich, presidente da Academia de Letras do Brasil Canoinhas, que lançou o seu primeiro livro, O Meu Lugar, em 2016, quando tinha 82 anos de idade. E de lá para cá não parou mais. Lançou mais 3 livros, já tem outro pronto para o lançamento e outro ainda em fase de produção. A Adair é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, Coordenadoria de Santa Catarina, e hoje, além de escrever seus livros, ela é colunista do jornal virtual J+ de Canoinhas.
Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Então, dona Daí, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre essa já produção de mais de 5 livros, né, dona Daí? A senhora lançou então em 2016 O Meu Lugar, que é uma coletânea das suas crônicas, é isso? Sim. Enquanto isso, fundamos a nossa Academia de Letras do Brasil Canoinhas em 2014 e começaram então a daí, você está escrevendo no J. Maio, você já escreveu tantas coisas no jornal, e o livro, quando é que sai? Eu falei, isso é complicado, sim, mas eu me lembro tão bem do professor Ederson Mota, ao meu lado, o professor Ederson Mota, que nós perdemos em agosto do ano passado. Sim. Disse assim para mim, mas o que você tem guardado nas gavetas, nas caixas, escritos? Eu disse, bom, então vamos procurar, né? Aí eu descobri lá no meio da... Naquele tempo de 1970 e tanto, né, que tinha, quando eu escrevia no Barriga Verde, Sim. que eu fiz amizade com a poetisa Isis Maria Balcat, que hoje, como a gente está tentando, estou tentando usar o termo patrona, minha patrona na Academia de Letras, e a gente era um tipo assim, quem escrevesse mais, né, mais bonito. Lógico que eu gostaria muito de escrever igual a ela, de chegar no nível que ela escrevia, mas nunca consegui, porque ela tinha um dom que fazia do alto para escrever, era maravilhoso como ela escrevia. Mas então, uma noite eu sentei na cama, naquele tempo eu conseguia escrever sentada na cama, né? Escrevi um rascunho, no dia seguinte à tarde, passei a tarde no consultório datilografando. E encontrei tanto o rascunho escrito como a parte datilografada, eram 26 páginas. Opa! Eu fiquei lendo aquelas 26 páginas datilografada naquela maquininha, né? Eu tinha um Olivetti, tenho ainda guardada a minha Olivetti velha. Que bacana. Minha portátil. E encontrei aquilo, comecei a arrumar, digitei para o computador, comecei a arrumar, disse assim, isso aí é o miolo do meu livro número 2. É o miolo do Rumo na Lama Vermelha. Rumo na Lama Vermelha. Que era uma história de amor, como se fosse contada pelo rapaz, o Rumo na Lama Vermelha. Como se ele estivesse contando a história dele com uma médica que tinha sido namorada dele. E eu, então, coloquei, porque eu também sou médica, ficou fácil, né? Ele era farmacêutico, e eu fui escrevendo, fui aumentando aquilo, fui aumentando, eu disse assim, mas agora eu tenho que pôr um começo e pôr um fim. Então eu fiz um começo baseando-se também em coisas minhas, né? Coloquei dentro desse livro fatos que quando eu trabalhei no norte do Paraná, imagina, eu trabalhei numa cidade que não tinha energia elétrica, para não dizer mais nada, né? Se não tinha energia elétrica, então não tinha nada. A gente chegava lá, tinha que atravessar o rio de balsa, o Rio Bom. E a terra era vermelha. Por isso o título, então. E bom porque lá que o rapaz lá, que era o namorado da médica, ele passava todas as noites no bar tomando rum, os Cuba Libres, baseando. Então, eu fui escrevendo, aumentando, colocando os casos clínicos que eu me lembrava bem, eu lembrava de muitos casos clínicos, coisas que mais marcaram na vida, né? Coloquei lá, como fosse Aventuras da Médica, que se chama Alicia. Sim. E
Daí eu comecei, agora eu tenho que fazer mais. Enfim, inventei outras coisas pelo meio. E eu tinha ido num congresso em Brasília com a minha mãe. Eu fiz a história como se aquela médica também fosse anestesista. Então, na época, já estava voltando de um congresso de Brasília, quando ela chega em casa e encontra o pacote, que é aquele miolo do livro, né? Que era escrito por ele. E aí saiu o romance até no final. E esse, então, é o seu primeiro romance? E agora está difícil eu conseguir convencer as pessoas que não é a minha vida. Olha... Todo mundo... Eu vou contar para a senhora... Quando eu conto lá que não é a minha vida, não, é a sua vida. E eles, as minhas sobrinhas, inclusive, dizem, não, mas você namorou um farmacêutico, não, é ele. Olha, eu vou confessar para a senhora que eu pensei a mesma coisa e pensei até em perguntar se a personagem Alicia não era o alter ego da senhora. Então, quer dizer que não tem nada a ver. Nunca se sabe. Ah, pois é. Eu nunca nego e também não afirmo. Ô, dona Adair, mas assim, escrever é isso mesmo, né? Eu acho que a gente traz ali do nosso mundo, o mundo que a gente vive, usa muito de ficção, de imaginação, mas eu acho que a história ela está muito mais baseada naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente, né? Exatamente, exato. Daí, o livro número 3, eu fiz uma viagem para a Europa, que eu achei fantástica, porque foi tudo decidido meio na louca, com um amigo meu, daí uma outra amiga queria ir junto, daí esse amigo desistiu de ir, porque ele tinha outros compromissos, e fomos nós duas, assim, como eu escrevi na orelha, que você deve ter lido, né? Com a passagem na mão, nós compramos lá o passe do Eurotrem, né? E fomos. Chegava numa estação de trem, desembarcava, ia lá na plataforma, tinha as bancas de turismo, ia ver que hotel que a gente podia pegar, a gente já pagava a primeira diária, viu direitinho, pega aqui, sai aqui a pé, pega o metrô ali, e a gente ia lá. Aí eu olhava o que tinha para ver na cidade, visitava aquela cidade, dali 3 dias ia embora, pegava o trem, ia para outra, e foi isso que eu conto no livro. Ô, dona Adair, essa história, essa viagem aconteceu quando? A senhora... Em 1986. Em 86. E a senhora já tinha ido para a Europa antes? Não, aquela foi a primeira vez. A primeira vez que a senhora foi para a Europa? Eu tô louca para ler esse livro, porque eu adoro... O meu segundo livro é sobre crônicas de viagem, né? Eu acho que não tem tempo melhor, nem nada melhor do que escrever sobre viagens, né, dona Adair? É uma delícia, né? Inclusive, agora imagina como eu era em essa fotografia que está no livro, sou eu. Ah! Que a minha amiga que legal. Em Roma. Muito bom. Imagina, em 86 são 14 mais 21, né? Nossa, passa muito rápido. Ô, dona Adair, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu gostaria então que a senhora falasse um pouquinho da Academia de Letras do Brasil de Canoinhas, da qual a senhora é presidente, tá bom? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no Bate-Papo Literário de hoje. Eu tenho a honra de receber a médica e escritora Adair Dietrich, presidente da Academia de Letras do Brasil de Canoinhas. Adair lançou o seu primeiro livro intitulado O Meu Lugar em 2016, quando tinha 82 anos. E de lá para cá não parou mais, lançou mais 3 livros, já tem outro pronto para o lançamento e outros já em fase de produção. Adair é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, coordenadoria de Santa Catarina, e hoje, além de escrever os seus livros, ela é colunista do jornal virtual J+ de Canoinhas. Voltando então, dona Adair, bom, a gente vai continuar falando sobre os próximos livros, né, que já tem 2 aí, um para lançamento e outro já em produção.
que eu estou tendo o privilégio de ler em primeira mão. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho então sobre a Academia de Letras do Brasil, que completou agora 7 anos de idade. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Então foi assim. Um belo dia eu recebo uma mensagem de uma amiga nossa advogada aqui de Canoinhas. Daí nós estamos querendo fundar uma academia de letras aqui. Eu falei, mas como? Eu falei a ABL, ela disse, não, é a pequenininha, a ALB. Daí, porque ela ia seguindo para Florianópolis por causa do cargo que ela tinha na OAB. Então, lá ela se encontrou eu acho que com o doutor Valdir, e o doutor Valdir que incentivou para que ela fundasse aqui com a gente, juntasse uma porção de gente. Nesse tempo eu não tinha escrito livro, eu disse, mas escuta, eu só escrevo para o jornal, só escrevo crônicas, textos, tenho a minha matéria no jornal, como que eu vou fazer parte de uma academia se eu não tenho livro publicado? Eu disse, não, nós estamos juntando as pessoas que escrevem para nós começarmos a academia aqui. Então, nós juntamos um dia, até era uma terça-feira de carnaval, uma faculdade que tem aqui, que tem curso de administração, com a nossa amiga Rosane Godoy, participou também Pedro Penteado do Prado, que já tinha livros publicados, mas a professora Maria de Lourdes Bene, que é uma artista, ela é em arte cênica, ela declama, ela é regente de coral, ela é pianista, e começamos quais as pessoas que a gente iria convidar a mais, quem que já tinha sido convidado, e no final juntamos 17 membros e fundamos a nossa academia. Alguns já saíram porque mudaram de cidade, daí não tem como estar comparecendo nas reuniões, outros entraram, e hoje nós estamos ainda com 16. Quer dizer, entre os que saíram, os que entraram, voltamos a ser 16. O Pedro Penteado do Prado, como ele já tinha então um livro publicado, ele ficou como presidente. Depois foi uma outra historiadora, que também já foi embora de Canoinhas, ela era de Três Barras, as cidadezinhas em redor aqui fazem parte da nossa Academia de Letras, né? E depois disso, então, a professora Rosane, que é diretora dessa faculdade, da FUNEPLAN, ficou de presidente. E ano passado, então, quando estava encerrando o mandato dela, convidaram-me para eu presidir. Pegar uma academia assim, em plena pandemia, que você não pode sair para a rua, não pode fazer nada. Fizemos pouca coisa. No ano passado, a gente ficou naquela expectativa. Nós tínhamos tido no começo do ano uma reunião, feito os planos, porque o que nós iríamos fazer o ano passado. Então, nós teríamos a nossa intenção, como nós já tínhamos feito 2 vezes, um concurso para as crianças das escolas, para os alunos, crianças e adolescentes, de poesia e prosa. E intercalado, um ano esse concurso, no ano seguinte, um festival de música e poesia, declamação de poesia, um festival literário estudantil, que nós chamamos de Feliz. Sim. E ano passado, então, era o ano de fazer o concurso nas escolas de livro de poesia e prosa. Acabou não sendo possível. Claro. Outra coisa que nós fizemos, que nós já fizemos uma única vez, nós instituímos não é um troféu, está me falhando de repente escapa o termo, né? Sim, mas acontece. Nós homenageamos certas personalidades da cidade, certo, oferecendo para elas uma menção, uma menção honrosa? Membro honorário, a menção honrosa? Não, tem membro benemérito, não? Uma comenda, a gente tem uma comenda que a gente entrega. É isso mesmo, uma comenda. Sim, uma comenda, sim. A nossa chama-se Ouro Verde, porque a nossa erva mate é ouro verde. Sim. Nós nos baseamos numa comenda igual que a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a Alve, faz, que o deles é pinhão de ouro.
Pinhão também, né? Então a nossa é Ouro Verde. E a intenção no passado era fazer essas duas coisas, porque em 2019 entraram novos membros e ano passado seria a hora de fazer essa comenda. Agora continuamos nas expectativas, porque tudo isso tem que ser uma solenidade bonita, num anfiteatro, com a presença de público. Não pode ser feito virtualmente, uma entrega de uma comenda, né? E este ano eu quero ver se conseguimos que novos membros ingressem, mesmo que a gente faça a solenidade virtual dessa entrada, sabe? Ô, dona Daí, mas assim, vocês fizeram uma linda sim de aniversário virtual agora recentemente, né? Dos 7 anos da academia. Ficou muito bonita. Também, né? O ano passado também já foi uma cerimônia virtual do aniversário de 6º ano. E esse ano, de novo, repetimos, né? E são os novos tempos. São os novos tempos. Temos que fazer tudo virtual, né? Beijo, viu? Muito obrigada. E a gente espera a senhora aqui de volta, então, no lançamento do livro, tá bom? Obrigada pela oportunidade que você me deu. Obrigada, querida. Das minhas coisas da literatura e da nossa Academia de Letras do Brasil de Canoinhas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com a senhora. Muito obrigada. E eu conversei hoje com a médica e escritora Dair Dietrich. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página no Facebook, facebook.com/RenataMeadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a sua companhia. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo.